Toda vez que nos deparamos com alguma teoria, seja ela em que campo for, seja da filosofia, da história, da sociologia, geografia, biologia, qualquer que seja, é sempre uma teoria muito restrita diante da realidade, diante da imensidão da realidade que ela quer abranger. Por mais que ela tente falar de uma única coisa, mas essa única coisa nunca é isolada e para compreendê-la precisamos compreender de onde ela veio, quais as relações que tem, quais as implicações dela. É por isso que a todo momento novas teorias surgem, porque pessoas percebem que algo escapou àquela explicação. Algo ficou de fora, como se a teoria fosse uma roupa curta que não cobre as partes que deveria cobrir. Então sente-se necessidade de fazer uma peça nova, ou seja, uma teoria nova, para abranger aquilo que a anterior deixou de focar, para cobrir aquele aspecto que não foi contemplado. E tratando sobre o ser humano, é um equívoco a grande quantidade de teorias que tratam a respeito dele por ângulos diferentes, como se aquele ângulo da qual aquela teoria trata pudesse dar cabo da realidade humana. Nenhuma ciência, por mais profunda e verdadeira que possa ser, esgotará o conhecimento do ser humano. O olhar médico, o olhar do biólogo, o olhar do psicólogo, do matemático, do nutricionista, do sociólogo, o neurologista, quem quer que seja, nenhum deles poderá ter um olhar suficiente e sequer será conveniente o seu olhar, exceto se na sua abordagem reconhecer o quanto esta abordagem é incompleta se não tiver os demais olhares, inclusive aqueles que ainda nem existem. Precisam levar em conta o que não sabem e, mais que isso, precisam levar em conta aquilo que nunca poderão saber. Além disso, mesmo quando consideramos o mundo oculto dentro de nós mesmos, aquele mundo dentro de cada um que foi, de certa forma, levantado desde os estudos de Freud, a nossa dificuldade de nos conhecer ainda precisa considerar mais que isso, precisa considerar as interações sociais que a todo momento interferem sobre aquilo que cada ser humano é. Há sempre territórios não visitados, há sempre aqueles territórios que sequer sabemos que existem e que um dia podem aparecer. O ser humano de hoje é diferente do de ontem. Também é diferente do de amanhã. Assim também ele é diferente daquele que está morando daquele lado ou do outro lado. E nenhuma teoria é capaz de dar conta dessa realidade tão vasta. Anthony Giddens, por exemplo, percebendo essa pluralidade imensa de teorias, foca no equilíbrio entre as teorias. Ele tenta captar essa relação indivíduo-sociedade, entendendo que não é possível separar um do outro, porque o ser humano é um ser social. E, por outro lado, a sociedade é resultado dessas interações dos seres humanos. O ser humano individual interage com a sociedade interage com o indivíduo, mas a sociedade também interage com outras sociedades. E assim, ele deixa muito claro que é inseparável o ser humano e a sociedade. Até porque, como dizia Aristóteles, nós
só podemos atingir a nossa plenitude na sociedade, na polis. Por isso, a sua fala do homem como um zoopoliticon, um animal político, um animal de viver na polis, de viver na cidade, de viver na civilização. E Giddens diz que é preciso, para compreender essa realidade, essa interação homem-sociedade, sociedade-homem, desconstruir. Isto é, pegar isso que é tão amplo e tão articulado com tantas coisas e tentar separar essas partes para poder entender melhor. Mas, ao separar, não podemos nos lembrar que aquilo que está separado só faz sentido quando está junto. E isso é algo que implica numa dificuldade muito grande. Essa tentativa de desconstruir tem que ver também com aquilo que Derrida procurou fazer. Bem, mas se a realidade é como ela é, ao observarmos, nós percebemos que ela tem certa lógica, tem certo encadeamento que faz sentido. Há relações de leis, há causa e efeito aí, mas precisamos cuidar, diz Giddens, para não confundir aquilo que nós pensamos ser uma ordem na realidade, com a própria realidade que nós estamos tentando explicar. É que a nossa mente acha às vezes explicações que nos satisfazem, mas não são reais. A realidade vai além delas, ou às vezes nem tem que ver com elas. Nós temos por hábito, e isso foi Hume quem deixou bem claro, ligar aquilo que se assemelha, fazer com que estejam conectados quando nem sempre estão. Ligar também aquilo que está próximo. Pensamos que essa proximidade provoca uma relação que nem sempre existe. E também costumamos ligar aquilo que se segue ao outro, que vem em sequência ao outro, dizendo que é uma relação de causa e efeito, quando, na verdade, é o nosso hábito de sempre ver aquilo acontecendo depois de acontecer a outra coisa, e pensamos então que uma é quem faz a outra. Mas o que Giddens diz é que toda essa relação que existe entre pessoas, essa relação que existe entre sociedade, mundo, espaço, tempo, pode ser de alguma maneira comparada a um grande jogo, como se fizéssemos parte de um grande jogo, em que o mundo é o estádio e que cada parte desse campo, ou dessa quadra, ou dessa piscina, seja lá que tipo de jogo for, é um pedaço dessa realidade onde vivemos. Todos fazemos parte de algum time e para isso nós aprendemos certas regras. Somos socializados, aprendemos as regras do jogo social, aprendemos as regras do clube, as regras do técnico, do preparador físico, do nutricionista, do psicólogo da equipe, e estamos muito atentos para não ultrapassarmos os limites aceitáveis de comportamento. Desde o momento de entrar em campo até o momento em que torcemos, precisamos estar atentos às regras. Devemos tomar cuidado para não recebermos punições, para não sermos desclassificados, para não sermos expulsos. Só que, se o jogo fosse feito só de regras, ninguém ganharia ou perderia. E também não haveria graça alguma. Mas dentro das regras há espaço de liberdade, onde o indivíduo faz diferença. Dentro das regras há espaço para o indivíduo mostrar a sua identidade, mostrar do que ele é capaz,
dele dar o espetáculo dele fazer a diferença. Quando pensam que vai fazer assim, faz de outro jeito, surpreende, inova. Porque a ação social não é só reflexa, ela é também reflexiva. Reflexa se refere a algo como um ping-pong, né? Bate e volta como foi. Mas reflexiva tem um processo de filtragem, de ajuste, de reparo, de alteração. Por isso, o que se imagina nem sempre acontece. Ainda mais porque pode haver alterações além da capacidade de controle tanto do indivíduo quanto da sociedade. Uma dor, uma torção, uma doença, um acidente, um choque qualquer, um problema climático, uma tragédia, qualquer coisa pode mudar o rumo das ações e pode mesmo criar um estado de contingência tal onde as regras já nem fazem mais sentido e precisam ser revisadas, precisam ser adaptadas, porque as coisas já não são mais como eram. Diante disso tudo, ainda está a liberdade humana. A liberdade faz o ser humano escapar a toda definição. E ela passa a ser a própria definição do ser humano. E a liberdade é tão imprevisível que ela pode até agir contra si mesma. Então, o ser humano, esse ser de liberdade, pode transcender qualquer expectativa e, com isso, demonstrar a sua liberdade. Mas quando ele transcende a liberdade, ele a perde. A liberdade é a única realidade que a liberdade precisa respeitar. E respeitar a liberdade é respeitar-se como humano, é manter-se dentro do limite humano. Muitos estão perdendo essa noção e querem ser livres para romperem com o fato de que somos humanos, para romperem com a realidade, romperem com sua própria natureza. E quando ultrapassam essa linha, não apenas se desumanizam, como por isso mesmo perdem a liberdade. E dentro dessa reflexão cabe muito bem uma abordagem, uma crônica feita por Moacir Scliar, que foi um grande escritor, escreveu mais de 70 obras, e entre elas, histórias que os jornais não contam. Ele parte de uma crônica jornalística e, a partir dali, então, ele desenvolve uma ficção. É aquilo que, quando você lê, a imaginação é cativada a preencher lacunas, a completar aquela história, a dar a ela uma graça que ela não apresentou na crônica simples e fria do jornal. Então ele embute naquela história verdadeira alguns aspectos que não aconteceram, mas poderiam ter acontecido, ou deveriam ter acontecido, ou ilustram o que pode acontecer. E uma dessas histórias que os jornais não contam é a história de Miau. O jornal apenas disse assim: toda noite, a feirante Satiko Matói Símio, de 56 anos, vai ao Parque Tenente Siqueira Campos, o Trianon, na Avenida Paulista, zona oeste de São Paulo, alimentar os gatos que vivem no local. Cerca de 25, diz ela. A feirante gasta R$ 800 por mês na alimentação dos gatos. Bem, aí daí então ele complementa essa história.
Menino de rua, sem pai, sem mãe, ele era pobre, era feio, era analfabeto, mas possuía uma habilidade da qual se orgulhava. Imitava à perfeição o miado de um gato. Certo, muita gente faz isso, mas no caso dele era arte, arte pura. Tão autêntico era o seu miado que fazia os cachorros da vizinhança latirem irritados. Daí o seu apelido, Miau. Era como ele mesmo se apresentava. O nome verdadeiro pouco importava. Vida difícil a dele. Dormia na rua, vestia trapos, muitas vezes passava fome. Arranjar comida era sua preocupação maior, uma preocupação que ressurgia a cada manhã. Foi então que ele ouviu falar na senhora que alimentava gatos, uma senhora muito boa, que proporcionava aos felinos do Trianon generosas rações. Aquilo lhe deu uma ideia. Naquela mesma noite foi até o parque. Escondeu-se atrás de um arbusto. Pouco depois apareceu uma senhora trazendo um cesto. É ela, pensou. E de imediato começou a miar. Um miado inspirado, o melhor miado que já produzira. A senhora deteve-se, olhou em direção ao arbusto, não viu gato algum, mas convencida de que ali deveria estar um felino faminto, depositou no solo uma generosa ração. Miau esperou que ela se afastasse e mais que depressa atirou-se ao alimento. Era comida para gato, claro, mas muito saborosa. Desde então ele tem repetido a manobra todas as noites. Não passa mais fome e até engordou um bocado. Mas enfrenta dois problemas. O primeiro é o dos gatos propriamente ditos, que não estão gostando da concorrência e mais de uma vez se dispuseram a atacá-lo. Deles, porém, Miau não tem medo. Além de miar, sabe rosnar, e já mostrou rosnando que o dono do pedaço agora é ele. O segundo problema resulta de uma inquietação quanto ao futuro. A senhora é absolutamente fiel aos animais e todas as noites cumpre o ritual de alimentá-los. Mas por quanto tempo fará isso? E o que acontecerá se ela um dia ficar doente ou tiver de viajar? Quem providenciará a ração de comida? Para essa interrogação, o garoto não tem resposta. Já observou, contudo, que o lugar está cheio de camundongos gordinhos e lentos. Com um pouco de treino, conseguirá apanhar 5 ou 6 deles numa noite. Para quem se chama Miau, não deve ser difícil. É assim que conta Moacir Scliar. Bem, a história parece ser bem clara aí. De alguém que imitou, depois de um tempo já estava se vendo como. Quantas pessoas que, numa brincadeira de ultrapassar a linha do humano, depois não sabem mais voltar. A sociedade está cheia de pessoas assim. E nós não temos ainda, ou talvez nunca tenhamos, sabedoria e condição de lidar adequadamente com elas.